tarde, criançada, graça e paz. Espero que vocês sejam muito bem, muito felizes na presença do nosso Deus. Segunda-feira, essa semana, nós comemoramos o Dia da Criança, o seu dia. E sábado, nós podemos estar perto de vocês, comemorando mais uma vez o seu Dia das Crianças. Espero que vocês tenham gostado. Nós gostamos muito de estar com vocês naquela tarde. Foi muito maravilhoso estar nesse momento com vocês, criançada. Vamos estar orando agora e logo em seguida iremos dar início ao louvor e adoração com muita alegria e entusiasmo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela vida de cada criança que está assistindo, Senhor, essa live. Que você possa abençoar cada uma delas, Deus. Que você possa cobrir de bênçãos. Que você possa cumprir, Deus, e realizar todo o propósito e desejo que o Senhor tiver no coração delas, Deus. Toma cada uma delas em todas as mãos, Senhor. É isso que eu te peço, para te agradecer em nome de Jesus. Amém. Vamos agora louvar o Senhor com muita alegria. Amor
você. Então receba a alegria, receba o abraço do Espírito Santo, receba o abraço de Jesus. Receba em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças! Como é bom louvar a Deus, não é mesmo? Obrigado, louvor! Eu, tia Daiane. Eu, Radacinha. Estamos muito felizes de estar aqui com mais uma live do Ina Kids. Nós já louvamos e agora nós vamos fazer o que, Radassa? Orar! Isso, então fecha o seu olhinho aí em casa e a gente vai orar, tá bom? Orar, Radassa. Pai, abençoa essas crianças em nome de Jesus. Toca o coração delas, fala com elas. Amém. Amém! A gente já louvou, a gente já orou e agora a gente vai fazer uma dinâmica. Radassa, vira as costas pra mim. Agora, você precisa confiar em mim e se jogar, tá bom? Tá bom. Opa! Vamos de novo? Só mais uma. Vamos lá. Êêêê! Então, essa dinâmica é sobre confiança. Confiante. Isso, Confiante. confiança. Radassa confia em mim porque ela sabe que eu sou forte o suficiente para segurar ela. E que eu amo ela. Isso mesmo, ela me ama e eu amo ela, ou seja, ela me conhece e confia em mim, sabe que eu não vou deixar ela cair. Então a gente tem que saber muito bem em quem devemos confiar. Tá bom, crianças? Radassa, chama o tio Ramon para mim, por favor. Oxente, tio Ramon, pra que esse barco? A gente vai navegar e você nem me avisou. Nem peguei minha boia, nem peguei meu colete salva-vida. Eu não sei nadar não, tio Ramon. Ah, minha filha, a gente não vai nadar, a gente não vai passear. E vai fazer o que com esse barco? Vamos andar sobre as águas. Vamos contar uma história para a criançada que está nos assistindo. Uma história da Bíblia. Andar Isso. sobre as águas, gostei dessa ideia. E Isso. vocês, crianças? É andar sobre as águas, tio Ramon, igual Pedro e Jesus? Isso mesmo, dessa forma. Eu lembrei de uma coisa. Você sabia que na Bíblia todinha, as únicas duas pessoas que andaram sobre as águas foi só Pedro e Jesus? Olha só, que fé, meu Jesus. Bacana isso, viu? Interessante. Vamos lá? Vamos ver essa história maravilhosa na Bíblia Sagrada. Vamos lá. Ó, para iniciar, pega a Bíblia lá, criançada. Vamos lá? Corre, pede ajuda do papai, mamãe, o titio, o irmão. Pega a tua Bíblia. Vamos lá, corre, porque eu Com a minha. já peguei a minha. Vamos lá? Ó. Pegou? Bacana. Vamos lá. Olha só. Vamos abrir lá no Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 14, o número maior, e o versículo 22, o número pequenininho. Eu certo? já encontrei. Já encontrou? Corre, corre, folheia aí, abre, corre, vamos lá. Ó, livro de Mateus, repetindo, Mateus, capítulo 14, versículo 22. Encontrou? Vamos ler? Vamos lá. Junto com a gente aqui. Se anima aí, se alegra, criançada. Ó, diz assim, versículo 22, o número pequenininho. Diz assim, ó. Logo depois, Jesus mandou que seus discípulos entrassem no barco e atravessasse para o outro lado, enquanto Jesus, ele permanecia ali, a fim de despedir o povo
para suas casas. Olha só como a história já começa. Jesus estava com uma grande multidão e seus discípulos. E Jesus chega: meus discípulos, vocês agora entrem no barco e vão para o outro lado. Enquanto eu, Jesus, vou pegar essa multidão e vou despedir para eles irem para suas casas. Interessante, né? Versículo 23. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Jesus foi fazer o que, crianças? Jesus foi orar. Orar é uma conversa com Deus. Assim como eu e tio Ramon estamos aqui, conversando. Isso. E a gente está conversando com vocês. Assim, nós conversamos também com Deus. É através da oração que nós ficamos mais perto de Deus. É através da oração que o milagre acontece. Vamos ver a continuação da história e o que aconteceu depois que Jesus orou? Vamos lá, tio Ramon? Olha só, versículo 24. E no lago, os discípulos estavam em dificuldade. Os discípulos estavam em apuros. E olha só, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. Eles estavam tentando remar, outros tentavam tirar a água do barco e eles estavam lutando contra aquele vento. Já vi nos desenhos, quando tem um vento e eles estão lutando contra aquele vento, e aquele vento vindo e ele lutando. Assim estavam os discípulos naquela luta contra aquele vendaval. E vamos continuar a nossa história? Versículo 25. Acompanha aí, viu? Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, gente, de madrugada os discípulos estavam lá no meio do lago. Não estava assim claro como está aqui não, estava escuro e os discípulos estavam lá. E aí sabe o que aconteceu? Jesus foi até lá, sabe como? Andando por cima das águas. Gente, que incrível! Jesus andou por cima das águas. Vamos lá. E eles gritaram de medo, pois pensaram que era um fantasma. Imagina, os discípulos, crianças, achavam que Jesus estava vindo ali, era um fantasma, e eles ficaram amedrontados, com medo. Eles nem sabiam que fantasma não existe, né, tio Ramon? Mas vocês sabem, né, criança? Fantasma não existe. Fantasma não existe. Vamos lá, continuar essa história. O que foi que aconteceu? Versículo 27. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenham medo. Ou seja, meus filhinhos, não tenham medo. Meus discípulos, não tenham medo. Coragem, sou eu, Jesus. Imagine aí, criança, e naquela situação toda, daquele medo, daquele pavor, Jesus tranquiliza o coração dos discípulos. E é assim que Jesus faz. Ele nos tranquiliza quando a gente está com medo ou apavorado. Jesus vem para nos acalmar, nos trazer paz. Isso mesmo. E tio Ramon, no meio desses discípulos todos, teve um corajoso que disse: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir até o Senhor. No versículo 28. Então Pedro gritou o que a tia Daiane falou agora. Pedro gritou: Senhor! Se realmente é o Senhor, porque ele tinha que gritar, porque estava distante e estava um vendaval. Então ele teve que gritar: Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está. E Jesus disse: venha. Disse Jesus: pode vir. E aí foi o que aconteceu? Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Olha só, criança, que coisa sobrenatural, coisa incrível. Pedro teve coragem. Lembra da dinâmica lá do início? Radassa confiou em mim.
Quando ela se jogou, disse: Radassa, se jogue. E ela se jogou. Pedro confiou em Jesus para andar onde? Sobre as águas. E tio Ramon, você sabe que a gente também pode andar sobre as águas? Isso Sabe, crianças, mesmo. nós também podemos andar sobre as águas. Não como Pedro andou sobre as águas, mas quando nós enfrentamos o nosso medo, a gente anda sobre as águas, porque a gente confia em Jesus. E quando a gente confia em Jesus e faz alguma coisa que a gente não conseguia fazer, a gente está andando sobre as águas. Legal, né? Continuando, versículo 29, olha só. E disse Jesus, né? Venha! Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima das águas na direção de Jesus. Versículo 30. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. E Jesus veio e fez o quê? E Jesus estendeu as mãos e levantou novamente. E assim Jesus faz com a gente, né, tio Ramon? Da mesma forma. Às vezes, quando você não tem aquela confiança, aquela fé muito grande, aí você pode pedir ajuda a Jesus. E aí ele vai estender a mão e vai te ajudar. Vamos ver o que aconteceu no finalzinho? Então, olha só. Versículo 31, né? No mesmo instante, Jesus estendeu as mãos e o segurou. E Jesus disse, ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. Então não temos que duvidar. Quando Jesus nos ordena, quando Jesus diz para a gente fazer, vamos fazer. Isso Faz. mesmo. Então, continuando aí no versículo 32. Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Quando a gente tá com Jesus, quando Jesus estende a mão, toda a tempestade, tudo que está acontecendo, todo o medo que está acontecendo na nossa vida, acontece o quê, tio Ramon? Cessa, tudo passa. Isso. Como o tio Ramon falou, a gente fica em paz. Em paz. Verdade, verdade. Então, quando Jesus e Pedro subiram no barco, os discípulos adoraram, dizendo que o Senhor realmente é o Deus, o Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus. Foi o que aconteceu. Tá certo, crianças? Olha, tudo que a gente aprendeu, tio Ramon. Vamos recapitular aqui com as crianças. Tudo que a gente aprendeu. Ó, Jesus foi fazer o quê? Lá no início, Jesus orou. Depois da oração, o que foi que aconteceu? Um milagre. Jesus andou sobre as águas. Depois, a coragem de Pedro nos mostra que nós devemos ter coragem e confiar em Deus. Ainda que a gente desanime, ainda que a gente caia, Jesus sempre vai estar lá do nosso lado para nos ajudar, para estender a sua mão. Nós aprendemos também o quê? Que nós podemos ouvir a voz de Deus, tio Ramon, porque Jesus disse, venha, e Pedro foi. Ou seja, Jesus falou e Pedro obedeceu. E é muito importante isso, hein, crianças? E por último, o que foi que os discípulos fizeram por último, tio Ramon? Adoraram a Jesus, dizendo que só Ele é o Senhor. Olha que coisa linda, o que temos que fazer, criança? Adorar. O que é isso? Reconhecer que Deus faz, que Deus é Deus, certo? Exatamente. E aí, outra coisa muito importante, tio Ramon, sabe o que foi? Pedro só afundou porque ele olhou o vento, o mar, ele tirou os olhos de Jesus. Mas quando ele estava firme em Jesus, ele estava ali, ó, andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural de Deus, vivendo o milagre de Deus. Então, o que é que nós temos que fazer? Olhar para Jesus e esquecer o que está à nossa volta. Quando a gente tiver com medo, a gente tem que olhar para Jesus, confiar em Jesus. E nós podemos andar sobre as águas. E aí, criançada, gostaram da história? Olha só, aqui na Bíblia Sagrada tem muitas histórias como essa, histórias lindas. Então peça o papai, a mamãe, o tio ou o irmão para contar para você, certo? Você que ainda não sabe ler, peça para que eles contem, vocês
ouçam a palavra de Deus. Tá bom, criançada? Calma aí, tio Ramon, calma aí. A gente ainda tem um último versículo. Um último versículo pra gente encerrar, tá certo? Salmos 9, versículo 10. Mas eu vou chamar uma pessoa aqui pra nos ajudar. Vem cá, Radassa. Vamos tirar o barquinho para a Radassa aparecer. Salmos capítulo 9, versículo 10. Salmo capítulo 9, versículo 10. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em Ti. aqueles. Que te conhecem confiam em Ti. Então, ó, a gente tem que conhecer a Deus para poder confiar nele. E como é que a gente conhece a Deus? Orando, conversando com ele, tá bom? Então, criançada, Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e a sua casa. Tá certo, criançada? Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.